Olá, estamos de volta aqui com o Yoga como estilo de vida do meu mestre espiritual Chandramukha Swami. Satya, um convite à veracidade, um convite à prática da veracidade com você, com o outro, com o mundo e principalmente com Deus. Vou iniciar aqui com um verso da Bhagavad Gita 2:16. Capítulo 2, verso 16. Aqueles que veem a verdade concluíram que não há continuidade para o inexistente e que não há cessação para o existente. Eles chegaram a esta conclusão estudando a natureza de ambos. Aqui se fala sobre o inexistente e o existente. Então, de forma semelhante, existe o prazer sati, que é verdadeiro, e o prazer asati, que é temporário. Existe o prazer dentro das coisas temporárias e dentro das coisas que são o verdadeiro prazer, eu diria, a Deus. Na verdade, são raríssimas as pessoas que, devido ao profundo estudo dos conhecimentos dos Vedas, são capazes de ver as coisas tal como elas são, e assim não se engajam em prazeres asati ou fictícios, ou seja, aqueles prazeres asati temporários são fictícios, porque tudo aquilo que não é eterno é temporário, então não é real. Então essas pessoas que têm sabedoria, que são inteligentes, elas não se seguram nesses prazeres temporários ou fictícios. O verdadeiro objetivo da vida humana, aceito pelas pessoas verdadeiramente inteligentes, é atingir esse prazer sati espiritual através da experiência transcendental e escapar desse ciclo de nascimentos, mortes e renascimentos, chamado de ciclo de Sansara, o ciclo interminável. E isso também é explicado na Bhagavad Gita. Por quê? Porque a Bhagavad Gita, a ciência suprema, do qual eu também tenho a honra de entregar esse trabalho para Deus, para Krishna, para o Supremo, é a ciência sagrada ditada pelo próprio Supremo. Então, na Bhagavad Gita existe 18 capítulos com mais de 700 versos ensinando para nós almas o caminho sati, verdadeiro, de satya, veracidade. Todos neste mundo estão sob a influência de Yoga Maya. Por conseguinte, acredito que o propósito da vida é a busca pelo prazer dos sentidos, que infelizmente é asati, irreal e temporário, né? Então, assim, dentro dessa forma de entendimento, a gente precisa entender que nós não devemos buscar prazeres que nos prendem a tudo aquilo que é fictício, tudo aquilo que é ilusório, tudo aquilo que é passageiro. Então, meu corpo, ele tem fim, então ele não é para sempre. Mas aí dentro deste corpo tem uma alma, que ela é eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. E assim eu devo procurar trabalhar satya dentro deste corpo espiritual, desta alma, deste eu superior. E vou citar mais um verso aqui de um grande santo chamado Prahlada Maharaja. Aprendi com meu mestre espiritual que as pessoas que aceitaram um corpo temporário estão certamente aflitas e cheias de ansiedade. É como se elas tivessem caído em um poço escuro, onde ao invés de água só há sofrimento. Para elas, a melhor coisa a fazer é se refugiar na pessoa suprema, a absoluta personalidade de Deus, a verdade absoluta, o todo completo. E assim se livrar desta condição indesejável. Bhagavad Gita, capítulo 7, Srimad Bhagavatam, desculpem, é outro livro fantástico. São quase 18 livros também, dentro com vários capítulos e mais de 3.000 versos, os quais eu estou tendo a oportunidade também de estudar para que eu possa me aperfeiçoar, para servir mais e melhor a Deus e aos meus amigos que me escutam e aos amigos que querem estudar conjuntamente comigo. Eu não sou professora de absolutamente nada, eu só compartilho sabedoria de Deus e entrego esse serviço a Deus, a Krishna. Então, essas pessoas que estão com esses corpos dentro deste movimento material, elas vivem cheias de ansiedade e cheias de aflições. Existe outra instrução védica que diz Om Asato Ma Sad
Gamaya. Om Asato Ma Sat Gamaya. Om Asato Ma Sat Gamaya. Isso é uma expressão védica que diz: não permaneça neste mundo material, torna-te imortal. Mas as pessoas querem achar a fórmula para viver com o corpo jovem eternamente. E isso é ilusão. Mas a gente pode obter uma fórmula de obter essa imortalidade saindo desse ciclo de samsara, que é nascer, morrer e renascer e voltar para este mundo material, este plano intermediário chamado de planeta Terra. Então, aqui, Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 15, nos adverte: além de temporária, a existência material é marcada por misérias. Por mais que não queiramos aceitar, os seres vivos neste mundo material estão sob o controle de Maya, a energia da ilusão, e influenciados e forçados a experimentar o efeito das 3 dores. Quais são as 3 dores que nos acometem aqui neste plano material? Vamos lá estudar. Sofrimentos causados pelos semideuses, como secas, terremotos e tempestades, furacão, inundação, são sofrimentos causados pelos semideuses. Sofrimentos causados por outras entidades vivas. Sofrimentos causados por outras entidades vivas, como insetos, vírus ou inimigos. Não é verdade? A gente não é causado... Essas entidades vivas que também estão vivas e têm energia de movimentação, que é os insetos, os vírus e os inimigos também nos causam mal. E outros sofrimentos causados pelo próprio corpo e pela mente, como enfermidades mentais e físicas. Então, estando coberta por essas 3 enfermidades, causadas por coisas naturais, sofrimentos causados por fenômenos naturais, sofrimentos causados por outras entidades vivas e sofrimentos causados pelo nosso próprio corpo e nossa mente. Então, nós estamos dentro desses 3 fatores e dentro desses 3 fatores somos acometidos, né? Neste mundo, todos estão sujeitos ao nascimento, à morte e à velhice e às doenças. Neste mundo, todos estão sujeitos a nascimento, a morte e a velhice e as doenças. E assim, pode parecer uma visão pessimista dessa vida material, especialmente para quem está interessado em desfrutar deste mundo, mas é a realidade. Pode desfrutar deste mundo, mas que nós temos esses sofrimentos causados, como eu já expliquei, e nós temos também o quê? Essa visão realista que nascemos, morremos, envelhecemos e adoecemos. E todas as vezes que nós voltamos aqui no planeta Terra com a nossa alma em corpos diferenciados. Então, nesse processo, contudo, a menos que consideremos esses sofrimentos, não teremos ímpeto para progredir na vida material, porque a vida material é limitada, ilusória. Em outras palavras, nosso interesse é acatar as disciplinas espirituais e nossa determinação em seguir regras e regulações para que possamos entender que reconhecemos que nossa permanência no mundo material é a verdadeira causa dos nossos problemas. Repito, reconhecemos que a nossa permanência no mundo material é a verdadeira causa dos nossos problemas, porque se você quer se livrar desses problemas que o mundo material lhe aflige ou me aflige, devemos trabalhar para habitarmos outras casas de Deus. Na casa de Deus há muitas moradas, já diz nosso Senhor Jesus Cristo. Satya significa que, para o benefício dos outros, os fatos devem ser apresentados como eles são. Então, a verdade pode ser dita e esta verdade deve ser dita com veracidade, com amorosidade, sem subterfúgios, para que os outros compreendam realmente como são os fatos. Então, nesse processo, né, precisamos buscar a prática constante de Satya, que nos leva a uma vida mais autêntica, consciente e alinhada com nossos valores mais profundos. Fora isso, é ilusão. Fora isso, é Maya. E aí, devemos fazer esse convite para nós mesmos, nos convidar a falar a verdade de maneira cuidadosa e compassiva, com compaixão, significando se comunicar com clareza e autenticidade, evitando a falsidade, o exagero e a distorção dos fatos. Satya começa conosco.
sermos verdadeiros conosco, verdadeiro com o outro e verdadeiro com o mundo e a Deus acima de tudo e de todos. Agir em Satya não significa ser insensível ou brutal ao expressar a sua verdade. É importante cultivar compaixão e empatia ao compartilhar as informações. E lembrando que nossa comunicação deve ser amorosa, compassiva, sem afetar emocionalmente a mente dos outros. Tem que ter muito cuidado para a gente não causar distúrbios às mentes alheias. E assim, Satya envolve viver de acordo com a verdade em nossas ações, implicando em alinhar nossas ações com nossos valores, nossos compromissos, agindo de maneira coerente com aquilo que acreditamos ser verdadeiro e justo. Temos valores, temos perspectivas, temos comportamentos, temos nossa mente, temos nossos sentidos imperfeitos, temos a tendência a nos enganar os outros. E isso não é asati, ou seja, não é veracidade. Como ahimsa, não violência, mas hinsa é você causar violência a você, causar violência ao outro, causar violência ao planeta e ser uma alma em um corpo violento, desagradando ao Supremo Deus. A prática consciente de Satya nos leva a uma vida autêntica, consciente e aliada com os valores mais profundos da alma. Esta verdade nunca deve ser usada como desculpa para ser insensível ou para ferir os outros, com palavras duras, pois a sinceridade e a veracidade devem ser acompanhados pela compaixão, pelo respeito e pela busca do bem-estar de todos os envolvidos. Então, é um conjunto completo, amoroso, compassivo, dedicado e direcionado para o nosso bem-estar espírito, mente, emocional e corpo físico. Na vida do yogi, aquela pessoa que está em união com Deus, Satya, a veracidade, é fundamental, pois envolve a busca honesta pela verdade interior, explorando suas convicções, seus valores e natureza da existência. Então, quando você não trabalha essas ferramentas que eu estou a compartilhar aqui, yoga como estilo de vida, Satya, um convite à veracidade, você vai de encontro à sua verdade, você vai viver na escuridão, você vai viver no modo tamásico, no modo da ignorância. Então, nesse processo, quem cultiva Satya, nos relacionamentos pessoais, deve buscar ser honesto, autêntico e transparente. Honestidade, transparência e veracidade para compartilhar os seus sentimentos e opiniões de maneira sincera com você, com o outro, sem ferir, sem magoar, mas sendo verdade, bem e belo. A prática de Satya incentiva o yogi, a pessoa que está em união com Deus, a examinar seus próprios pensamentos, emoções e motivações de forma honesta e sincera, pois é importante estar consciente de suas fraquezas e limitações e áreas de crescimento, bem como reconhecer e honrar seus pontos fortes e virtudes. Olhar seus pontos negativos e ser sincero. Olha, eu sou assim, eu sou uma pessoa que, às vezes, eu tenho esse processo de deficiência nesse setor. Então, assim, Satya é um convite à sua verdade. Quando você é verdadeiro com você, quando você é honesto com você, você conquista Deus, você conquista o outro, você conquista a si próprio e você conquista esse amor que deve ser trabalhado dentro desse processo de verdade bem belo dentro de você. Verdade é a forma de você se comunicar com você, com o outro. O bem é aquilo que você pratica e o belo é a forma de você se expressar belamente. Prahlada Maharaja foi um devoto fiel do Senhor Vishnu. Apesar de ser filho de Hiranyakashipu, uma pessoa demoníaca, isso está dentro dos livros sagrados Srimad Bhagavata, as histórias transcendentais. Mesmo sob a opressão e perseguição de seu pai, Prahlada nunca abandonou sua devoção e compromisso com a verdade. Ele sempre falava a verdade, mesmo quando era desafiado a negar sua fé. Fale a sua verdade, mesmo quando você é desafiado a negar os seus valores, a negar suas virtudes. Seja autêntico, seja uma pessoa iluminada, uma alma iluminada dentro deste mundo tão ignorante, tão tamásico. Bondade, paixão e ignorância, as três qualidades que nos prendem, as cordas que nos prendem aqui esse mundo material. Então, a bondade, Satya,
Shuddha Sattva, a bondade pura de Deus, a gente ainda não chegou nem perto. Enquanto a gente pratica essa bondade no mundo material, não é a bondade de Deus, porque Deus não tem ligação com esse mundo material, apesar dele ter nos criado e ter nos colocado aqui para nos provar que nós somos pessoas verdadeiras e que nós podemos conquistá-lo com a nossa verdade. A lealdade ao Senhor e sua firmeza na verdade o tornaram um exemplo notável de verdade deste devoto fiel do Senhor. Então, a gente precisa buscar essa verdade e ser conhecido por essa verdade, de falar, olha, minha verdade é essa, perdão se eu te magoo, se eu te firo, mas eu preciso falar a minha verdade é essa. E estar determinado nesse processo, nesse objetivo de sátia, de verdade, de veracidade. Então, nesse processo aqui, sátia, com base na palavra de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que trouxe a consciência de Krishna para os países ocidentais, sátia refere-se à verdade, à integridade em todas as nossas palavras e ações. Vou ler novamente. Sátia, verdade, refere-se à verdade, à integridade em todas as nossas palavras e ações. Significa ser verdadeiro e honesto em nossos pensamentos, nossas palavras e comportamentos, em todas as circunstâncias. Fora isso é Maya, ilusão. Como podemos observar, ele ensinou que a prática de sátia é essencial para o desenvolvimento espiritual, pois está alinhada com a natureza espiritual do ser humano. Sátia está alinhada com a nossa alma, a nossa verdade, a nossa integridade da nossa alma, nosso dever para com Deus, nosso dever para com os nossos irmãos, nosso dever para com o planeta, o nosso dever para conosco. Ele destacou que a verdade é um princípio fundamental na vida espiritual e que a falta de sinceridade e honestidade pode obstruir o seu progresso espiritual. Então, quando você não é sincero com você, com o outro, com o mundo e com Deus, você não evolui espiritualmente, você fica ali parado, dizendo que vai pedir desculpa a Deus, que vai fazer isso, fazer aquilo outro, e você continua vibrando em asati, na falsidade da sua verdade. Então, sátia, verdade, veracidade. E asati é o oposto, é a mentira, é a ignorância de querer se esconder de quem eu não sei, porque Deus está no nosso coração. Então, Deus, ele é a testemunha, então você não foge de Deus. Você pode fugir dos homens, pode enganar quem você quiser, mas de Deus jamais irás fugir. Não apenas evitar a mentira, mas também evitar o engano, a manipulação e qualquer forma de falsidade nas relações pessoais, nos negócios, na interação com os outros. Sátia não significa apenas falar a verdade, mas envolve a qualidade de nossos pensamentos e intenções. Então, coloque seus pensamentos, suas palavras e suas ações em verdade, em bem e belo. E procure sair dessa ignorância. O yogi, aquele que se une a Deus através da bondade, da veracidade, deve cultivar uma mente pura, livre de malícia e engano, o que é possível quando ele tem a intenção sincera de buscar a verdade e agir de acordo com ela. Sátia é, portanto, um princípio fundamental para o desenvolvimento no yoga. Yoga significa se unir a Deus em yoga, que envolve ser fiel à verdade, evitar a falsidade e cultivar intenções sinceras. Ser verdadeiro consigo mesmo, como eu já falei, e a viver em harmonia com a realidade espiritual, o que implica na verdadeira identidade como alma espiritual e agir de acordo com essa compreensão. Eu sou uma alma, eu não sou um corpo. Então, eu sendo a alma, eu devo praticar essa verdade. Porque se eu for para o lado da mentira, da falsidade, eu vou estar me alinhando ao meu corpo, ao meu eu inferior. E aí, jamais eu vou obter essa evolução espiritual, porque eu vou estar agregado a valores escuros, tamásicos e ignorantes. Então, seja verdadeiro com você, saia dessa escuridão, acenda essa ilusão com a tocha do conhecimento transcendental, com yoga como estilo de vida. Um convite à veracidade, a você ser sincero com você, com o outro, com o mundo e com Deus. Dentro desse processo de yoga como estilo de vida, yamas e niyamas, princípios morais e éticos do caminho do yoga,
da união a Deus em amor, devoção e gratidão. Gratidão.